Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar essa live, falar de um tema. Boa noite, minha madrinha Elza. Boa noite, meu amigo Adejandro. Sejam bem-vindos. E nós vamos falar de um tema muito importante hoje. Sobre essa questão que muito se fala hoje, né? Poder, dinheiro, ostentação, essa questão das redes sociais, das mídias, né? Muita gente que vive aparecendo nas redes sociais e às vezes a vida não condiz com a realidade. A gente vai percebendo que o que se coloca lá nas redes sociais é muito superficial, não condiz com a realidade. Então a gente vai nessa live de hoje fazer esse bate-papo para a gente refletir sobre esses aspectos, né? Eu acho que a gente já pode começar. O pessoal está entrando ainda. Vamos lá, então vamos começar. O tema dessa live é: minha ostentação é a simplicidade. Mas antes da gente começar, é importante que você agora pegue papel e caneta e também clique nesse aviãozinho aí, envie para outras pessoas para que essa mensagem possa, de alguma maneira, trazer para a vida dela alguma reflexão. E qual que é o objetivo dessa live? Deixa eu seguir meu roteiro aqui. Eu tenho um roteiro aqui, porque se deixar eu falo aqui 2, 3 horas. O que a gente pode falar? O seguinte: o título, eu sou professor com PhD, tenho pós-doutorado pela USP. O poder, dinheiro, status, que mais? Patrimônio, bens materiais. Isso é importante. É importante, mas não deveria mudar as pessoas. Não deveria mudar quem são as pessoas. Isso seria o correto. Mas o fato é que pessoas que ascendem profissionalmente, pessoas que conquistam seus objetivos, pessoas que ganham dinheiro, muitas vezes, que conquistam sucesso, elas se perdem. Elas começam a se achar superiores do que os outros, elas começam a se achar melhores do que os outros. Oi, Cíntia, boa noite. Elas começam a se achar melhores do que os outros e de fato não são. Elas simplesmente estão num estágio diferente talvez de você. Você quer chegar lá, quer ter uma casa, quer ter sucesso, quer ter dinheiro, mas você não é pior do que aquela pessoa que tem dinheiro. Ela só está num estágio diferente. E quando eu falo minha ostentação é minha simplicidade, eu estou trazendo para a minha realidade, para o ambiente acadêmico. Por quê? O ambiente acadêmico, para você ser professor universitário, para você trabalhar como docente numa universidade, você precisa ter no mínimo um título de mestrado. E depois você faz doutorado. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Depois você faz pós-doutorado. Em alguns casos se tira o título de livre docente. No último estágio de uma carreira docente, o professor se torna professor titular. E isso é muito comum. Quando você está no ambiente acadêmico, a distinção. Você tem um grau de titularidade em universidades grandes, você é tratado de um jeito. Em universidades maiores, como USP, Unesp, Unicamp, o professor que tem pós-doutorado, que é doutor, há uma distinção para o professor que é só mestre. O professor que é titular, há uma distinção para o professor que é só, vamos dizer assim, só mestre, só com especialização. Isso é comum. E muitas vezes
as pessoas, vamos dizer assim, pagam pau, porque o cara tem pós-doutorado, porque o cara é professor titular, e esse professor toma posse disso. Ele acaba se achando superior. Os meus amigos, tem alguns amigos que são juízes de direito, né? Dr. Cássio, Dr. Plácido, eu já vi eles falarem assim, né? O juiz, em algumas situações, se acha que é Deus. Ele acha que é Deus pelo poder, pela autoridade, pelo reconhecimento que ele tem. E no meio acadêmico isso não é diferente. Então muita gente deixa isso subir para a cabeça. Muita gente se acha superior porque tem um título de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. E o pior do que é isso, tem gente que tem só graduação e enche a boca para se falar que é doutor. Coloca no cartãozinho, coloca no seu currículo, doutor fulano de tal. É doutor só culturalmente. Nem médico, se a gente for olhar a forma correta de tratar as profissões, nem médico deveria ser chamado de doutor. Porque muitos médicos não têm doutorado. São simplesmente graduados, especialistas. Não quero desmerecer os médicos. Advogados, tem amigos advogados que são doutores. E não são culpa dessas pessoas. É que são profissões antigas, que culturalmente começou a se chamar essas pessoas de doutor. Antigamente, poucas pessoas tinham acesso à educação, então quem tinha um curso superior era tratado como doutor. E isso ficou. Só que tem algumas pessoas que pegam isso e se julgam, se colocam como melhor que outras. Então, é um medo e engano. E quando eu falo que esse ambiente acadêmico, eu posso falar do campus que eu trabalho, que é um campus pequeno, que é um campus muito humanizado, na forma como trata as pessoas, que é até um pouco diferente dos grandes centros de pesquisa. E como isso é evidenciado nas universidades, o cara que é professor titular, o cara que é pós-doutor, a sala é diferente, ele exige uma sala numa melhor localização, a acessibilidade do aluno, o aluno tem dificuldade para falar com esse professor, precisa agendar com muita antecedência, a questão de relacionamentos, alguns professores não se relacionam, por exemplo, com técnicos administrativos. Alguns professores que se acham superiores não se relacionam com o pessoal da limpeza. Então, são aspectos culturais que evidenciam que, apesar de que essa pessoa tem um título de doutor, humanamente ela é uma pessoa pequena. Humanamente é uma pessoa limitada. Quando eu decidi em 2007 fazer uma pós-graduação, que até naquele momento eu não tinha intenção de fazer mestrado, eu tive a oportunidade de conversar com o professor doutor Paulo Miranda Mendonça, que foi meu orientador na graduação na UFMS, em Três Lagoas, em 2003. Então, em 2007, eu fui procurá-lo para fazer, em busca de fazer uma especialização. Ele falou assim: Wesley, eu recomendo que você faça uma pós-graduação em estrito sensu, porque na pior das hipóteses, você vira professor. Na pior, você pode atuar como consultor, como montar um negócio de consultoria, empreender, mas eu acabei me apaixonando pela docência. E uma coisa que o Paulo me disse, que eu não esqueço até hoje, ele falou assim: Wesley, a maior dificuldade que você vai ter no ambiente acadêmico não vai ser você estudar para se tornar PhD, não vai ser aluno, não vai ser cobrança por desempenho, não vai ser nada disso. A pior coisa que você vai enfrentar no ambiente universitário chama-se ego, que é o quê? A vaidade. A vaidade própria e a vaidade do colega. E de fato, eu experimentei isso na minha vida.
Logo quando eu entrei na UFMS, em 2011, em 2012, eu estava alucinado para fazer artigo científico. Se vocês olharem no meu currículo Lattes, em 2012, eu acho que eu publiquei 8 artigos em revistas científicas de impacto. Por quê? Naquela ânsia de cada vez superar o próprio desempenho. E nesse sentido, muita gente fica com inveja, muita gente fica com ciúme, muita gente fica com ironia. Isso acontece em qualquer tipo de organização, qualquer tipo de empresa. E no ambiente acadêmico não é diferente. E aí, você acaba tendo dificuldade nas relações humanas. Justamente porque, às vezes, o seu ego e também o ego dos colegas. Que, além da questão da inveja que eu já citei, pode manipular situações. Isso acontece, de fato acontece. Então, é um ambiente que, se a pessoa não souber se colocar, se posicionar, de fato quem ela é, ela pode se perder para a vaidade, para o ego. Ela pode se achar que é superior a outra pessoa. Graças a Deus, eu sempre mantive ou busquei manter a minha essência de uma família simples, a minha essência do acolhimento, das relações humanas, de tratar bem as pessoas. Não é porque eu tenho um título de doutorado, de pós-doutorado, que eu sou diretor de um campus universitário, que a minha forma de lidar com as pessoas vai mudar. Quem me conhece, os meus alunos sabem. Eu não posso estar aqui me gabando, não é correto eu fazer isso. Mas é só conversar com quem me conhece, ou quem tem relação mais próxima, para ver que eu não faço questão de ficar ostentando o título, o cara é pós-doutor. Vou contar um fato para vocês. Eu trabalhei na Unesp como administrador, eu era administrador do RH, e na época tinha um professor que ia aposentar. Ele falou assim: eu não vou assinar esse documento. Uai, por que, professor? Eu trabalhava no RH. Porque está faltando aqui professor titular. Eu falei: professor, realmente o senhor é professor titular, mas de fato o senhor é um servidor público. E um servidor público em documentos para aposentadoria não há titulação. É só o nome do senhor e o RG e o CPF. Ele não gostou e foi reclamar. Mas se eu mandasse o documento colocando a titulação naquele caso, o documento ia voltar para o Tribunal de Contas. Então as pessoas não entendem isso. Passando para um segundo aspecto dessa live, aqui na minha pauta está crítica. O que seria isso? Por que eu fiz questão de fazer essa live? O tema é ostentação e minha simplicidade. Eu já ouvi muitos amigos do meio acadêmico, colegas, outros professores já falarem assim para mim. Não só aqui da UFMS, mas da USP, da Unesp, que eu tenho contato com alguns ainda, já falaram assim para mim: Wesley, às vezes você não parece que é PhD, você não transmite aquela cultura que é do meio acadêmico. Eu falei: graças a Deus, eu não, vamos dizer assim, eu sou doutor de fato, eu tenho PhD de fato, mas eu não preciso ficar botando uma estrela na testa falando assim: eu sou doutor, eu sou PhD. Eu não preciso. Aí eu digo o seguinte, e às vezes nesse aspecto, mesmo tendo esse tipo de comportamento, você recebe críticas. Você é mal visto, você é não vou dizer maltratado, mas é tratado com indiferença. Por quê? Eu aprendi uma coisa na minha vida: só te critica quem está abaixo de você. Quem está acima vai te puxar. Quem está num nível, vamos dizer assim, não vou dizer nível superior, mas num nível de desenvolvimento maior, ele enxerga as pessoas não como seres inferiores, mas ele enxerga naquelas pessoas como
potenciais pessoas de sucesso, como pessoas com capacidades que podem transformar essas capacidades em competências. Então, só vai te criticar pessoas que tiverem, vamos dizer assim, abaixo daquilo que você conquistou. Aí o que eu digo para essas pessoas, né? Elas podem, vamos dizer assim, não reconhecer o meu progresso, ou pode não reconhecer o seu progresso, mas nada, vamos dizer assim, se discute sobre resultado. O seu resultado fala por si só. Você não precisa estar ostentando um papel, um diploma. Os seus resultados na sua vida, a sua performance, a forma como você trata as pessoas, isso diz quem você é. Aí eu digo para muitos não podem não reconhecer o meu progresso, mas não podem negar os meus resultados. Aí eu vou começar rapidamente a falar a minha história. Eu sou graduado em administração pela UFMS, especialista em administração penitenciária pela FIPAR em 2006. Em 2008 a 2010, em 18 meses, foi aí que eu tive a transição para a carreira acadêmica. Eu fiz o mestrado em engenharia de produção na Unesp. Em 2012, alguns amigos, como o professor Carlos, da UFMS, me incentivou tanto. Eu não queria fazer, eu entrei na universidade, eu era mestre. Eu não estava afim de fazer o mestrado, o doutorado, naquele momento. Ele me incentivou tanto que eu entrei. Fui fazer doutorado em São Paulo, na Uninove, fiz em 2 anos o doutorado. De 2018 a 2020, eu fui convidado para fazer pós-doutorado na USP de Ribeirão Preto. E após isso, muitos falavam assim, você já atingiu o ápice, né? Agora você não precisa estudar mais. Falei, cara, você está enganado. O estudo, ele faz parte de uma das forças do meu caráter. Eu preciso estar estudando todo dia. Eu preciso estar lendo todo dia, porque eu gosto. E quando você faz alguma coisa que você gosta, as coisas tendem a sair bem feitas. As coisas tendem a sair com qualidade. Isso é uma característica importante. Aí o que eu fiz? Em 2021, terminei o ano passado, eu comecei a pensar. Falei, cara, toda a minha vida foi direcionada para a gestão de recursos humanos. Ou seja, RH é processo. Como você lida, como você conduz, como você mobiliza pessoas. E eu comecei a entender que eu precisava aprofundar na essência do ser humano. Aí o que eu fui fazer? Em 2021, terminei em 2022, fui fazer uma especialização em neurociência e psicologia positiva, pelo IPOG. É uma pós que eu fui aprender sobre propósito, eu fui aprender sobre sentido de vida, eu fui aprofundar sobre relações humanas, sobre virtudes, valores, caráter. Foi uma pós que eu entendi o que a ciência falava e fala sobre felicidade, a partir de pesquisadores de Harvard. Então me abriu muita mente. Me abriu muita mente. Aí, voltando à frase, podem não gostar do meu progresso, mas olhem os meus resultados. Por exemplo, na perspectiva acadêmica, nesses 12 anos, quase 13 anos, eu publiquei 102 artigos científicos entre congresso e revista. E avaliei, dei parecer para 256 artigos e projetos, tanto para congresso quanto para revista. Então, assim, pode falar que eu falo como caipira, pode falar que eu não visto terno, pode falar que eu falo com o pedreiro e falo com o carpinteiro, e às vezes não tem tanta abertura para falar com um cara que é titular, com um cara que é PhD, porque tudo isso que eu falei para vocês
não é nada. Não é nada. Sabe por quê? O cara que faz doutorado, pós-doutorado, por exemplo, eu sou pós-doutor em administração. Veja bem, teoricamente, o conhecimento que eu obtive seria em administração como um todo. Mas a administração tem finanças, contabilidade, gestão ambiental, RH, marketing e uma série de outras disciplinas. Quanto mais você estuda, quanto mais você obtém titulações, quanto mais você faz pós-graduação, você vai afunilando o conhecimento. Você vai buscando uma área de expertise. Então a minha área de expertise hoje é voltada para a pessoa e para o desenvolvimento humano. E como essas áreas influenciam, por exemplo, na gestão ambiental, como essas áreas influenciam na gestão de produção, como essa área influencia na questão do marketing. Vou dar um exemplo. Todo líder, como já diria aquele autor Simon Sinek, né? Se clientes são pessoas, se funcionários são pessoas, se fornecedores são pessoas, se você gerencia uma empresa, lidera uma empresa e não sabe lidar com pessoas, o seu negócio está fadado ao fracasso. Isso é fato. Todo mundo precisa saber se relacionar. Todo mundo precisa saber se comunicar. Todo mundo precisa saber se vender. Isso é mínimo. Isso é mínimo. Então, quando a pessoa obtém um título de doutorado, pós-doutorado, eu digo para as pessoas que a pessoa é doutor no microcosmos, nisso aqui. Por quê? Ele estuda numa determinada área de conhecimento. Aí vem o Zé da borracharia, ele tem muito mais conhecimento, muito mais história de vida, muito mais sabedoria ou conhecimento empírico do que eu. O cara que mora numa fazenda sabe muito mais operar uma fazenda, vamos dizer assim, operacionalmente, do que eu. Então eu não posso me julgar superior às pessoas porque eu tenho um título, ou porque eu tenho um carro, ou porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho status. Eu preciso ser humano. E humano trata as pessoas com respeito, com amor, com acolhimento, com carinho, com afeto, com gentileza, com caridade. Olha o que tem um autor americano, deixa eu pegar minha anotação aqui, ele é um filósofo americano, Will Durant, escrito o nome dele, a escrita do nome dele. Ele dizia o seguinte: 60 anos atrás eu sabia tudo, hoje sei que nada sei. A educação é a descoberta progressiva da nossa ignorância. É forte essa frase, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Quanto mais você estuda, mais você acha que precisa saber de mais coisa. Mais você acha que o seu conhecimento não é a plenitude do conhecimento. Não é a plenitude da verdade. Já pararam para pensar que todo conhecimento ele é limitado? Ele chega numa limitação? Qualquer área ele é limitado, ele chega numa limitação. Por quê? Eu vou falar para vocês o que é a ciência. Como é construída a ciência? Para fazer um artigo, eu faço uma teoria, a base dele é fazer uma introdução, um referencial teórico. Aí eu tenho um plano metodológico, eu vou a campo, coleto entrevistas, aplico um questionário, escuto pessoas, analiso dados. Após isso, eu cruzo o que eu encontrei na prática, que é o conhecimento empírico, com o que já está validado, que é o conhecimento científico. E quando eu faço isso,
Aí tem toda uma discussão, tem todo um aspecto para se construir um artigo. Tem toda uma técnica. Quando eu faço isso, eu fiz o artigo, eu fiz a monografia, eu fiz a tese, eu fiz a dissertação, eu fiz o TCF. É um artigo. Para ser ciência, você precisa validar esse artigo. De que maneira? Você precisa aprová-lo numa boa revista científica. Aí sim, aí você pode se dizer que o seu artigo é ciência, que você é um cientista. Ou, quando eu estou começando nessa carreira, o melhor caminho é publicar resumos em congressos. Você publica um resumo, depois você publica um trabalho completo num congresso. E você vai avançando. Publicou num congresso, manda para uma revista. Não aprovou? Pega o feedback que você recebeu dos avaliadores e manda para outra revista. É assim que funciona. Agora percebam que a ciência é construída em cima do conhecimento empírico, do que as pessoas falam, do que as pessoas vivem, do que as pessoas acreditam. Isso é a ciência. Agora, mas você fala isso porque você é PhD. Não. Simplesmente porque eu estou num estágio diferente de desenvolvimento. Se eu cheguei até aqui, você pode chegar. Quando eu tinha 17 anos, 15 anos, estudando numa escola pública, aqui em Paranaíba, na Escola Aracilda, eu não imaginava onde eu poderia chegar. Só que como eu não parei de estudar, continuei caminhando, continuei evoluindo, as coisas foram acontecendo de forma natural. Quando eu percebi, eu já estava vivendo aquilo que eu poderia sonhar. Então, o estudo, a educação, me levou aos resultados que eu, de alguma forma, não sonhei, mas foram acontecendo. Na palavra de Deus, como a gente está falando de ostentação, de aparecer, de se achar superior aos outros, na palavra de Deus, em Provérbios 16, 18, diz o seguinte: o orgulho vem antes da... vou repetir. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, ou seja, o espírito elevado que se acha, ele vem antes da queda. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. Pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, é questão de tempo, como diz o mineiro, para o carro capotar. Elas vão cair. Esse tipo de comportamento, a pessoa cresce, conquista, mas não se sustenta, não se valida. Aí eu volto para a filosofia e eu trago Epiteto. Epiteto foi um filósofo grego que ele era escravo do Império Romano. Ele vem da filosofia estoica. Ele diz o seguinte, essa é uma frase muito famosa: só a educação liberta. Ela liberta de você mesmo, ela liberta das suas amarras, ela liberta talvez numa história de dificuldade familiar, ela liberta você muitas vezes de coisas que tentam colocar na sua cabeça, ela liberta de nações. Só que você precisa ter serenidade, você precisa ter discernimento. E para a gente concluir, para a gente não alongar muito, aí eu resgato Mateus 18, 3, 4, que diz o seguinte: olha o que Jesus disse. Deixa eu pegar aqui. Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam como crianças, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino de Deus. Mateus 18, 3, 4. Então, o que adianta eu ter dinheiro, vaidade, status,
poder. É bom, o dinheiro é bom. A gente não pode negar que o dinheiro é ruim, que o dinheiro vamos dizer assim, é do capeta. Não é. O culto ao dinheiro, aí sim é do encardido. Agora, a gente sabe que a gente precisa ter dinheiro para trabalhar, para cuidar da família, para nos alimentar, para fazer as coisas de lazer, para ter os aspectos sociais e até para fazer caridade, para ajudar as pessoas, você precisa ter dinheiro. Não é ruim. Agora, quando você chega num nível social elevado e você se coloca como superior, você se coloca como Deus da razão, Deus da verdade, você se coloca como melhor que os outros, eu te digo, meu amigo, minha amiga, se prepare para a queda. Não estou praguejando, mas se prepare para a queda, que esse tipo de comportamento não se sustenta. Por quê? Você está colocando, vamos dizer assim, situações, coisas, pessoas, vaidades no lugar que não deveria ser colocado. Você pode ter tudo isso, dinheiro, carro, status, mas não deixa a vaidade, não deixa o orgulho subir para sua cabeça. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa acessível, seja uma pessoa acolhedora. Isso é ser, vamos dizer assim, é ser como criança. Como que as crianças agem? Como que as crianças se relacionam? Nós precisamos, como adultos, não ser infantilizados, mas nós precisamos nos relacionar como criança, com pureza, com respeito, com afeto, com acolhimento. Eu digo para os meus irmãos manaenses, quem vai no nosso grupo de oração, no Manaim, pela primeira vez, assusta. Por quê? O povo gosta de abraçar demais. O povo é humano. O povo é acolhedor. O povo busca viver dentro daquilo que Jesus nos disse para viver, em comunhão. Tem problema? Tem treta? Tem. Mas a gente busca praticar o perdão. A gente busca tentar nos afastar daquilo que nos faz mal. Ok? Aí eu pergunto para vocês, o que adianta ter título, dinheiro, status, sucesso, se tudo vai virar pó? Qual o seu legado? O seu legado para o seu filho, o seu legado para a sua esposa, para o seu esposo, o seu legado para a sua família, o seu legado para a empresa que você trabalha. Vou dar um exemplo aqui, Ulisses deve estar na live aí. Qual foi o legado do pai dele? Tem uma história muito bonita do escritório Contalex, um cara muito gente boa, muito humano. Isso é legado. Então tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. A palavra de Deus fala muito claro da lei da semeadura. O que você planta, se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta o bem, por mais que você esteja na dificuldade, que talvez é um caminho que você não queira passar, mas você vai colher o bem. Isso é a palavra de Deus. E Deus não abandona o seu filho, os seus filhos. Então, eu quero deixar carro, casa, dinheiro para os meus filhos. Eles sabem, a única coisa que eu quero deixar para eles é o exemplo de quem eu fui e principalmente que eles sigam o caminho de Deus. Como eu tive uma experiência antes de Deus, eu conquistei tudo. Aí isso é pauta para outra live. Vou falar rapidamente aqui. Eu conquistei tudo, sucesso, dinheiro, nem tanto dinheiro, né? Mas família que eu sonhava, a casa que eu sonhava, o carro que eu sonhava, que era um Honda Civic, fiz tatuagem da época da Sete Galo, os meus alunos vão lembrar, meus amigos vão lembrar, andava que nem doido naquela moto, mais de 200 por hora na rodovia. Por quê? Tentando se mostrar um cara superior. Se eu tinha uma moto 4 cilindros, se vocês procurarem no YouTube aí, ronco da Sete Galo,
É um barulho muito bonito para quem gosta, mas chama atenção. Por que eu botava o escapamento direto numa moto e o trem esguelando de barulho? Para chamar atenção. Por que as pessoas pegam um carro, às vezes o carro é financiado, o cara ganha 2 contos e paga 1.500 de parcela e mais 6.000 de som e passa aquele trem ensurdecendo os vizinhos. Para que isso? Isso é para mostrar uma coisa que ele não é. É para chamar atenção. Cara, para que chamar atenção? O que você tem de bom para entregar para o mundo para você chamar atenção? Não chame atenção pela boca, mas pelos resultados. Só para a gente concluir, pense no legado que você vai deixar. Qual que é o legado que você quer deixar? Eu estava falando aqui, acabei viajando e partindo para outro tema. Voltando aqui para a gente concluir. Qual que é o legado que você quer deixar? Com o pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para a empresa que você trabalha, para as relações sociais, para o grupo de oração, para a sua comunidade. Por que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por uma pessoa arrogante, uma pessoa individualista, uma pessoa que ostenta, uma pessoa que não ajuda? Ou você quer ser lembrado pelo amor, pelo afeto, pela caridade? Conforme eu estava dizendo, a minha única preocupação com os meus filhos não é deixar patrimônio, não é deixar educação, apesar de que a educação é importante, mas a principal coisa que eu quero deixar para os meus filhos é o caminho de Deus. Porque eu sei que se eles estiverem caminhando na palavra de Deus, tudo aquilo de bem eles vão praticar as pessoas, independente da situação e da vida ou do dinheiro que eles tiverem. Então eu fecho essa live concluindo que a verdadeira ostentação do ser humano tem que ser a simplicidade. Ela precisa ser a simplicidade. E essa é o recado que eu queria deixar para vocês. Tenham todos um bom sábado. Para quem for assistir depois, comente, fala o que vocês acharam. Se quiser compartilhar, se quiser criticar, fique à vontade, porque é um espaço democrático. E Deus abençoe a todos.